Imagina só um cilindro de metal, tipo do tamanho de um botijão de gás comum que a gente tem em casa. Uhum. À primeira vista é super inofensivo, né? Exatamente. Mas assim, se esse cilindro estiver guardando a substância errada, com a pressão errada, e der qualquer probleminha, a liberação de energia pode ser suficiente para devastar um quarteirão inteiro. Nossa, com certeza. A energia acumulada ali é surreal. Pois é. E é por isso que hoje, no nosso mergulho profundo nas fontes, a gente vai decodificar a blindagem invisível que impede as cidades e os parques fabris de simplesmente irem pelos ares. É um tema tenso, mas muito fascinante. Muito. Nós estamos falando das normas de segurança industrial, mais especificamente da famosa NR13. A nossa missão aqui hoje é pegar aquele jargão técnico pesadíssimo e traduzir tudo de uma forma super simples. Para quem está começando agora na engenharia, na manutenção, ou até para quem é curioso. Grande indústria é assustador e incrível, em proporções iguais, sabe? Vasos de pressão, caldeiras gigantescas, quilômetros de tubulação. É um mundo oculto, né? Totalmente. E essas máquinas operam como se fossem panelas de pressão em escala macro. Elas sofrem um estresse térmico e mecânico absurdo 24 horas por dia. Então a NR13 não é só um papel burocrático chato. Ela é o tratado de física aplicada que dita o limite entre a operação normal e um desastre iminente. Ok, então vamos desempacotar isso. Para começar a entender essa blindagem, a primeira grande dúvida que aparece no material é sobre o, digamos, filtro de entrada. Como assim filtro de entrada? É que a indústria é gigante, né? Tem infinitos tipos de tubos, tanques, reservatórios de todos os tamanhos. Como é que a legislação decide qual equipamento precisa de uma fiscalização implacável e qual pode receber uma atenção um pouco menos, sei lá, sufocante? Ah, entendi. Bom, esse filtro principal se baseia num conceito de energia potencial. A norma estabelece um critério matemático super rigoroso que a gente chama de critério P vezes V. P vezes V, pressão vezes volume. Isso. A lógica é bem pragmática. Você multiplica a pressão máxima de operação daquele equipamento, que é medida em quilopascais, pelo volume interno dele em metros cúbicos. Tá, e aí? Qual é o número mágico? Se o produto dessa conta for maior que 8, o equipamento cruza a linha de corte, ou seja, ele entra obrigatoriamente no escopo da NR13. Faz sentido. É uma conta que mede o tamanho da bomba, por assim dizer. Como uma régua de altura na entrada de uma montanha-russa, sabe? Do tipo, se você tem esse tamanho e essa pressão, você entra na brincadeira perigosa. Adorei a analogia. É bem isso. Mas lendo as entrelinhas aqui nas nossas fontes, dá para notar que tem umas exceções bem claras, onde a matemática pura não é a única dona da verdade. Exato. Alguns equipamentos passam ilesos por essa regra, mesmo tendo pressão interna. A engenharia reconhece que certos designs já diluem naturalmente o risco de grandes explosões. Tipo o quê, por exemplo? Trocadores de calor de placas, sabe? Sejam as brasadas ou gachetadas, eles estão espessamente excluídos da norma. Mas o ponto mais curioso, assim, olhando para a energia mecânica, são os vasos com diâmetro interno menor que 150 milímetros. Peraí, 150 milímetros, isso dá 15 centímetros? Uhum, bem pequenos. Eles ficam de fora dessa fiscalização pesada da NR13, independentemente da pressão que tiver lá dentro. Mas, peraí, vamos pensar na física da coisa. Se eu tenho um tubo estreito com menos de 15 centímetros de diâmetro, mas com uma pressão colossal lá dentro, ele não deveria ser tratado como uma ameaça gigante? Parece muito contraintuitivo deixar isso de fora da lei. À primeira vista, parece um furo na segurança. Mas o segredo aí está na capacidade de dispersão instantânea da energia. Como assim? Pensa bem, um tubo com menos de 150 milímetros sob alta pressão é óbvio que é perigoso. Se ele falhar, pode machucar seriamente quem estiver ali do lado. Com certeza. Mas a legislação foca em catástrofes de proporções sistêmicas, sabe? Aquele efeito dominó. Se um tubo fininho rompe, o volume de massa que vaza é muito baixo. A energia da expansão se dissipa super rápido no ar. A onda de choque é mínima. Ah, entendi. O estrago é local. Isso. Agora, em contrapartida, se um tanque de 5 metros de diâmetro estoura,
A energia elástica ali dentro rasga a estrutura de concreto do prédio. O foco de excluir as coisas pequenas é para concentrar os esforços e até a burocracia naquilo que pode destruir a fábrica inteira. Foco na onda de choque macro, não no dano local isolado. Muito inteligente. Mas aí, as fontes apontam para a maior quebra de paradigma dessa regrinha matemática. E eu já sei até de quem você vai falar. Do coringa das indústrias, né? A amônia. Ela é uma substância que simplesmente ignora a conta do P vezes V e ignora a exceção do diâmetro também. A amônia, que no jargão a gente chama de R717, ela simplesmente anula o critério matemático. Equipamentos tipo separadores de líquido, reservatórios RAG, acumuladores e tal, se operam com amônia, caem automaticamente na NR13. Mas por que esse tratamento VIP, ou melhor, esse tratamento rigoroso só para ela? Porque a justificativa muda da física estrutural para toxicologia pura. A amônia é altamente inflamável e tem uma toxicidade muito severa. Ou seja, um vazamento minúsculo já causa um estrago. Exato. Imagina um vazamento num vasinho de 100 milímetros. Ele passaria ileso pela regra do tamanho, certo? Mas se vazar amônia, contamina o ar absurdamente rápido, deixando o ambiente letal antes mesmo de qualquer risco de explodir. É como avaliar ameaças bélicas mesmo, tipo, o tanque da indústria pode ser um reservatório gigante de salmoura pressurizada, e ele só vai ser fiscalizado se bater a meta lá do maior que 8. Até porque salmoura é basicamente água com sal. O risco químico é zero. Mas aí um minúsculo separador de líquido com amônia já entra na mira da lei no ato da instalação, porque a substância em si é o gatilho da fatalidade. Altura de segurança que a norma exige. E isso meio que obriga a norma a criar uma espécie de hierarquia de risco para os fluidos, não é? Pelo que eu vi, é dividido em 4 categorias. Isso mesmo. Classes A, B, C e D. Esse sistema de castas serve justamente para separar o risco químico imediato do risco termodinâmico. Então me explica essa pirâmide, começando pelo topo. A classe A é a elite do perigo. Ela abriga os fluidos inflamáveis ou tóxicos com um limite de tolerância absurdamente baixo, menor ou igual a 20 partes por milhão, os famosos ppm. 20 ppm é quase nada, né? É quase nada. Para você visualizar, pega o ar de uma sala inteira, divide em 1 milhão de pedacinhos. Se só 20 desses pedacinhos forem preenchidos com esse fluido, o ambiente já induz a risco de morte. E a amônia é a rainha dessa classe. Caramba! E descendo um degrau, na classe B, a gente tem substâncias que ainda trazem risco, mas o limite de tolerância é mais permissivo. Exatamente. A classe B agrupa inflamáveis e fluidos tóxicos com limite maior que 20 ppm, coisas comuns na indústria, tipo etanol e propileno glicol, ficam aqui. O risco de morte na primeira fração de segundo é menor que o da amônia, mas ainda exige sistemas de exaustão super severos. Certo. Até aqui, a divisão está toda fundamentada na agressão biológica do fluido. Mas quando a gente chega nas classes C e D, a coisa muda de figura. A física assume o controle. Totalmente. A classe C engloba gases asfixiantes simples, ar comprimido e vapor d'água. Já a classe D abriga fluidos inofensivos, não tóxicos, tipo a água gelada. Isso, a água gelada e as salmouras inorgânicas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu fico muito intrigado com a separação entre o vapor d'água, que está lá na classe C, e a água gelada, que está na D. A molécula é rigorosamente a mesma, H2O. É a mesma substância. E o ar comprimido, que é o ar que a gente está respirando aqui agora, também está no pódio de periculosidade com o vapor d'água, sendo considerado muito mais perigoso que a água pressurizada. Qual é a lógica oculta por trás disso? A chave para entender isso é a compressibilidade e a energia potencial acumulada. Como você disse, o risco aqui não é mais químico, é estritamente mecânico. Explica mais. Pensa na classe D, a da água gelada. Ela lida majoritariamente com líquidos. E na física, líquidos são fluidos incompressíveis. Você não consegue espremer a água. Ah, verdade. Então, se um tubo de água gelada sob altíssima pressão sofre um rasgo, o que acontece? O líquido é expulso violentamente por aquele furo, molha o chão todo,
mas a pressão dentro do sistema cai para a pressão atmosférica quase que instantaneamente. A ruptura é o fim imediato do evento perigoso, então. Molha a fábrica inteira, dá um baita trabalho para limpar, mas a ameaça de explosão acaba na hora. Exato. Não tem energia elástica estocada no fluido aguardando para se libertar. Agora, o comportamento dos elementos da classe C é assustador justamente pelo contraste. Gases tipo ar comprimido e o vapor são altamente compressíveis. Você consegue empacotar muito gás num espaço pequeno. Exatamente. Quando a indústria pressuriza um gás num vaso, ela não está só empurrando o fluido. Ela está espremendo fisicamente as moléculas, armazenando uma quantidade formidável de energia potencial. A dinâmica é idêntica a você espremer uma mola de aço gigantesca e trancar ela dentro de um cofre. Nossa, e se o cofre, que seria o vaso de metal, desenvolve uma trinca e rompe? A mola invisível se projeta para fora de uma vez só. Que imagem forte. É implacável. O gás tem de expandir centenas de vezes o próprio volume em frações de segundo. E essa expansão desenfreada cria uma onda de choque letal. É uma explosão física que lança estilhaços de aço a centenas de metros de distância. E ainda tem os efeitos colaterais, né? Sim, o ar comprimido que solta de repente empura o oxigênio do ambiente, causando asfixia, e o vapor d'água descarrega uma energia térmica massiva que causa queimaduras irreversíveis na mesma hora. Ou seja, a simples mudança de estado físico de líquido para gás transforma uma substância superpacífica num verdadeiro reator de destruição. Perfeito. Por isso estão em classes de risco tão diferentes. Bom, com caldeiras armazenando essas molas termodinâmicas prestes a explodir e vasos contendo névoas letais, a integridade da chapa de aço e das soldas se torna a principal linha de defesa, certo? Sem dúvida nenhuma. E isso aciona o mecanismo mais prático da NR13, a rotina inegociável de inspeções. O material descreve 3 momentos críticos para auditar o desgaste desse metal: a inspeção inicial, a periódica e a extraordinária. Isso. E a sequência desse monitoramento tem regras muito rígidas. A inspeção inicial, por exemplo, tem uma diretriz que contraria muito o bom senso de quem é iniciante na área. Eu reparei nisso. Ela tem que ser feita obrigatoriamente antes do vaso entrar em operação, lógico, mas a norma exige que seja feita no local definitivo de instalação, depois da montagem na fábrica do cliente. E isso soa estranho, né? Porque o instinto gerencial sugeriria fazer todos os testes rigorosos ainda lá na fábrica de quem construiu o equipamento, na esteira de produção. Se tivesse defeito, a peça nem seria despachada. Por que atrasar a validação final para dentro do chão de fábrica de destino? Porque a logística da engenharia de grande porte não permite essa simplificação toda. Imagina um vaso de pressão de 30 toneladas viajando centenas de quilômetros, amarrado na carroceria de uma carreta. Pula em buraco, freia, acelera. Exato. Vibração incessante, torção do chassi do caminhão. Depois tem o içamento super complexo com guindastes, o acoplamento de válvulas pesadas lá no destino. Tudo isso introduz tensões mecânicas severas que não existiam no galpão quietinho onde o vaso nasceu. Faz todo sentido. O objetivo da inspeção inicial in loco é comprovar que a viagem, que já é um evento estressante, não causou nenhuma microfissura nas soldas. Isso aí. E vencida essa etapa, o vaso começa a operar. Aí ele entra na fase das inspeções periódicas, que é o monitoramento cronológico do desgaste da máquina com o passar dos anos. E como rede de segurança final, a gente tem a inspeção extraordinária, né? O pronto-socorro. Se pegar fogo no setor do lado e esquentar os tubos, ou se tiver que cortar o equipamento para um conserto grande, a extraordinária é acionada para revalidar tudo. Perfeitamente resumido. Contudo, quando a gente examina a famosa tabela de prazos máximos para as inspeções periódicas, surge uma disparidade fascinante. O cronograma muda radicalmente se a empresa tem uma certificação específica. O tal do SPI, Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. O impacto de ter um SPI no dia a dia da indústria é monumental. Como a NR13 divide os equipamentos em categorias de risco, daí que é a mais crítica, até a V, os prazos variam muito. Dá um exemplo com e sem esse SPI, para a gente ter noção. Claro. Imagina um vaso classificado na categoria I, o mais perigoso, numa fábrica que não tem SPI.
A lei impõe um exame externo todo ano e uma inspeção interna completa, abrando o vaso, a cada 3 anos. Beleza, 1 e 3. Mas quando a empresa conquista o certificado do SPY, o intervalo dobra. O exame externo pula para 3 anos e aquela inspeção interna invasiva vai para 6 anos. E na categoria V, que é o menor risco, a norma nem exige mais um prazo tabelado para a inspeção interna se você tem SPY. É definido pela própria empresa, né? Isso vira um prazo limite ditado por um modelo matemático de confiabilidade deles. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque, assim, a leitura de um engenheiro recém-formado poderia interpretar isso como uma flexibilização bem assustadora da segurança. Parece, mas não é. Pois é. Pegar um equipamento categoria I, super crítico, e deixar ele operando 6 anos sem que ninguém abra para olhar a face interna das soldas, parece dar muita corda pro azar. Ou o governo confia cegamente nessas empresas. Essa percepção de afrouxamento é super compreensível, mas é equivocada. Ter um SPY é o grau máximo de monitoramento que uma estrutura pode ter. Para ganhar essa certificação legal, a empresa tem que provar para o Ministério e para auditorias externas que ela tem um modelo de engenharia da confiabilidade operando de forma contínua. O que quer dizer que eles não olham só de vez em quando. Exato. Isso demanda ter inspetores sêniores trabalhando lá dentro todo dia, laboratórios de análise de falhas e um rastreio de anomalias que não para nunca, 365 dias por ano. A diferença entre um método tradicional e o SPY é a diferença entre uma amostragem cega e um monitoramento em tempo real. Sem o SPY, a lei obriga o inspetor terceirizado a ir lá uma vez por ano, medir a espessura da chapa, tirar um raio-x e ir embora. Ele não conhece os ruídos diários da máquina. E a equipe do SPY respira aquela instalação, né? Exato. Eles rastreiam flutuações discretas na química d'água da caldeira todos os dias. Documentam como a máquina se comporta sob estresse. Com essa montanha de dados, a previsibilidade da fadiga fica tão alta que forçar a abertura da máquina toda hora passa a ser não só inútil, como desnecessário tecnicamente. Resumiu perfeitamente. O SPI tira a avaliação de integridade daquela caixinha de evento burocrático anual e coloca ela no núcleo da gestão diária da fábrica. Agora, entender quando interromper a produção para inspecionar nos leva ao próximo passo, que é o como testar. E aí chegamos no famoso teste hidrostático. Ah, o terror de muita gente. Intuitivamente, a percepção pública acha que para saber se o aço aguenta a pressão do dia a dia, os inspetores deveriam submeter a máquina de vez em quando a uma pressão muito maior do que o normal, para provar a força bruta da chapa. É o que parece mais lógico. Só que as diretrizes orientam o uso restrito dessa técnica, quase como uma cautela cirúrgica, né? Sim. O teste hidrostático consiste em encher o equipamento de água e pressurizar muito acima do limite normal de trabalho. A intenção é literal, buscar vazamento ou falha no metal. Mas ele não é feito sempre. De jeito nenhum. Ele é obrigatório quando o equipamento nasce lá na fábrica, para chancelar os cálculos de projeto, e também se torna inegociável depois de uma intervenção crítica. Tipo, se você precisou cortar e soldar uma seção enorme do vaso, tem que testar a solda nova com o hidrostático. Mas vem cá, se o equipamento foi desligado depois de 3 anos de uso pesado, só para cumprir a inspeção periódica da tabela, não faria sentido apertar ele ao máximo com o teste hidrostático de novo, só para garantir que a ferrugem não enfraqueceu a parede? Em absoluto. Durante uma inspeção de rotina, a recomendação incisiva da boa prática é não executar o teste hidrostático, a menos que os outros ensaios menores apontem uma falha gritante. Por que isso? É por causa da ciência dos materiais. Picos forçados de tensão excessiva criam microfissuras e deformações plásticas no aço que não precisavam existir. Cada teste brutal desses drena um pouco da vida elástica do vaso. Você acaba antecipando uma falha por fadiga. Nossa, isso me remete muito ao ato de levar uma calça ao alfaiate. Pensa bem, quando você compra a calça nova, você dá aquela esticada forte, agacha, testa o caimento para ver se a costura de fábrica aguenta. É o teste hidrostático do projeto. Perfeita analogia. Mas não faz o menor sentido você testar a ruptura da calça toda semana na sua casa, forçando agachamentos extremos, porque o próprio teste repetitivo vai enfraquecer a linha até rasgar.
Exatamente. Você mesmo destrói o equipamento. Agora, se daqui a 5 anos o alfaiate descosturar tudo, cortar o tecido e aplicar remendos pesados, aí sim, é estritamente necessário testar a tensão do remendo novo antes de usar a calça para valer. Reparo crítico força uma validação agressiva. Genial! É exatamente essa a dinâmica estrutural. Reparos complexos exigem garantias físicas de resistência. E isso joga a gente para o último alicerce da norma. Talvez o menos glamuroso, mas vital. A burocracia documental. Os papéis salvam vidas. E como salvam? O relatório técnico que o inspetor emite não é só um textinho qualquer. Ele exige dados da máquina, categoria e, principalmente, a fixação de evidências fotográficas das degradações. Mas qual é o impacto real de esquecer uma foto num laudo? A palavra de um especialista descrevendo o problema não é garantia suficiente para embasar a segurança da fábrica. Na engenharia legal de integridade, uma descrição em texto sem foto não vale muita coisa para o futuro. Se o registro diz apenas corrosão linear na parede hoje, a equipe que for avaliar isso daqui a 10 anos não tem como saber se a corrosão dobrou de tamanho ou se continua igual. Ah, claro. Falta parâmetro. A foto dimensiona a escala real. Ela congela o status do problema no tempo. Isso dá uma base matemática sólida para quem for dar manutenção lá na frente. E aliado a isso, a gente tem o registro de segurança. As fontes mostram que ele é como se fosse um diário. Cataloga tudo. Travamento de válvula, oscilação anormal de pressão. A documentação completa vira o verdadeiro prontuário médico da entidade mecânica. É o histórico de vida dela. Exato. Sem esse prontuário, o vaso de pressão vira um paciente amnésico abandonado na emergência do hospital. Se uma solda quebra e a usina perdeu os diários antigos da máquina, os engenheiros vão aplicar fogo e solda nova ali sem conhecer o histórico de estresse ou de corrosão oculta no passado. E sobre a ótica legal da NR13, um equipamento sem esse prontuário contínuo vira um risco extremo. A lei assume que ele está na pior condição possível de vulnerabilidade, porque simplesmente não tem como provar o contrário. O que não está documentado nunca existiu. Revisitando a trajetória que a gente decodificou hoje, passamos da equação inicial da pressão vezes o volume para definir quem entra na regra. Vimos que as anomalias tipo a amônia não são favores políticos e sim constatações do perigo químico imediato, que fura a fila exigindo escrutínio pesado. Sim, e investigamos a termodinâmica por trás das classes de fluidos, né? Mostrando como o vapor d'água vira uma bomba de energia expansiva, ao contrário da água gelada. Tudo por causa da compressibilidade. Abordamos a inteligência por trás da certificação SPI, que estender o prazo de inspeção não é afrouxar, mas sim substituir uma visita cega anual por um monitoramento contínuo da fábrica. E, por fim, entendemos o motivo de poupar o aço de testes hidrostáticos desnecessários enquanto a gente mantém o prontuário médico do equipamento impecável. O principal recado é que dominar essas raízes mecânicas transcende a burocracia jurídica. É sobre criar uma cultura produtiva, onde as leis da física são o alicerce para trabalhar em paz e voltar vivo para casa. E com as bases operacionais e o comportamento do aço devidamente revelados, emerge na nossa mente aquele elemento super imprevisível que fica de fora de todos os manuais técnicos. O fator humano. Exato. A NR13 blinda a fadiga estrutural da chapa e documenta a mola termodinâmica. Mas, se o painel da sala de controle piscar de madrugada, sob um esgotamento mental tremendo do gerente, e ele resolver silenciar o alarme ignorando o risco... Aí a física perde o controle. Pois é. Até que ponto o rigor físico exigido pelas soldas suplanta a falibilidade da pressão humana na tomada de decisão? Talvez a nossa próxima grande inovação em segurança industrial não seja focar mais na tração das caldeiras, mas sim na pressão psicológica e na exaustão silenciosa de quem aperta os botões de emergência. Fica aí o pensamento provocativo para quem nos acompanhou até aqui. É isso. A gente se despede agradecendo muito a companhia de vocês nesse mergulho profundo. Até a próxima.